Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem como tema a vida de Cristo como centro da nossa vida. E essa verdade tem a ver com aquilo que a gente já tem compartilhado durante os últimos tempos, com aquela ideia de que Deus só aceita Cristo e a vida de Cristo está em nós, e nós precisamos de fato viver a nossa vida pela vida de Cristo, porque a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus, né? A palavra diz, Colossenses, Colossenses capítulo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a vida de Cristo como centro da nossa vida. Há um texto clássico bem conhecido, João 10:10, onde Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sei que é tão básico, né, e também tão conhecido esse texto, mas já parou para pensar, por que Jesus disse, eu vim para que tenham vida? Ora, nós estávamos vivos, as pessoas estavam vivas, a humanidade estava viva antes da vinda de Jesus, mas ele diz, eu vim para que tenham vida. E por que Jesus disse isso? Evidentemente, porque nós não tínhamos vida. Tínhamos uma vida, mas uma vida que não servia. Uma vida separada de Deus. Uma vida contaminada. Uma vida da carne. Uma vida da alma. E ele então veio para nos dar a sua vida. E o sentido de Jesus nos dar a sua vida não se resume ao fato de que ele morreu na cruz dando a sua vida por nós, mas vai além disso. Quando Jesus fala, eu vim para dar a vocês vida e vida em abundância, significa que a vida de Jesus foi dada a nós. A vida de Jesus agora está em nós. A vida de Jesus está em nosso interior. E é por esta vida que devemos viver. É com esta vida que nós devemos andar com Deus. Com esta vida que nós precisamos vencer o mundo. É com esta vida que nós vamos realizar as obras de Deus. Quando é que a gente recebeu esta vida? Nós recebemos esta vida no novo nascimento. Estou dando aqui um contexto para a gente introduzir este assunto. Então a Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, por que nascer de novo? Nascer para receber a vida de Deus. João capítulo 3, quando Jesus estava falando com Nicodemos, ele disse, necessário vos é nascer de novo, todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o Senhor Jesus diz que nós precisaríamos nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode compreender, não pode viver no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então nós nascemos da água e do Espírito. Falando de uma outra maneira, a água resolveu os nossos problemas passados. E aqui eu estou me referindo ao batismo. Quando nós entramos na água do batismo, qual é o significado? Morte. A água resolve a nossa vida passada. Mas nós não ficamos na morte. Nós recebemos a vida pelo Espírito, nós nascemos do Espírito de Deus, nós nascemos para a Deus. Então os aspectos mais importantes da obra da cruz são dois. Primeiro, Cristo morreu por nós e nós morremos com Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Cristo morreu pelos nossos pecados e o nosso homem velho, a nossa vida velha, a nossa vida carnal, a nossa vida adâmica, morreu junto com Cristo Jesus. Como eu digo sempre,
É preciso ter fé na morte, amém? Fala para o seu vizinho, tenha fé na morte. Mas esse é o primeiro aspecto, Cristo morreu e nós morremos com Ele. O segundo aspecto é, Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, amém? Cristo morreu, nosso homem velho morreu com Ele, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Romanos 6, capítulo 6 vai dizer o seguinte, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Então veja, a Bíblia fala que nós fomos crucificados com Cristo, foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E no verso 11 de Romanos 6 vai dizer assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por meio de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Amém, amados? Em nossa morte com Cristo, nós fomos perdoados, nosso passado foi resolvido, o poder do pecado foi quebrado, nós vencemos o velho homem ou a velha natureza. É isso que nós precisamos nos ater ou colocar a nossa fé. Nossa morte com Cristo resolve o nosso passado. Então, em relação ao pecado, em relação à tentação, em relação à carne, que é uma luta constante, você precisa colocar fé na obra de Cristo e no fato de que Cristo morreu e Ele resolveu o nosso passado, quebrando o poder do pecado. Ele não apenas perdoou o nosso pecado, mas quebrou o poder do pecado. E nós precisamos crer nisso para vencer o pecado, para vencer o mundo. Amém? E em nossa ressurreição com Cristo, nós morremos, mas também ressuscitamos para uma nova vida. E veja, a nova vida não é a nossa vida, mas a vida de Cristo. Fala assim para você mesmo, a nova vida não é a minha vida, é a vida de Cristo. É necessário, irmãos, crer na vida de Cristo, na vida de Cristo em nós. A nossa nova vida é Cristo habitando em nós. Houve uma substituição de vida, a nossa vida velha não servia, por isso a obra de Cristo é vicária, é substitutiva. Ele substituiu a vida velha pela vida nova. Então nós somos ressuscitados para viver através da vida de Cristo e assim servir a Deus. E o resultado de ter ressuscitado com Cristo é Cristo em nós. Fala para o seu vizinho, Cristo em você é o resultado da nova vida. Olha o que Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10 diz: uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem. O novo homem é Jesus. Nós estamos falando da mesma coisa, estamos falando aqui da vida de Cristo. Então esta é a nossa identidade. A nossa identidade é Cristo. Amém? Nós somos um com Ele. Fala para o seu vizinho, sua identidade é Cristo. Sua vida é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é Cristo, amém? A vida de Cristo está em nós. É com Ele que nós nos identificamos agora.
A Bíblia fala, nós recebemos a vida de Cristo, nós nos vestimos de Cristo, e é Ele que deve agir através de nós. Por isso que a gente costuma falar aqui do mistério, né? Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, até que Cristo tivesse se manifestado, viesse se manifestar na terra, não existia essa realidade, Cristo em nós. Mas a partir de Cristo, essa realidade passou a existir. Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. 1 João capítulo 1, verso 2 diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada, Cristo em nós. E é por isso que a gente sempre cita também Atos 17, 28, que diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém, amados? O ponto aqui da vida de Cristo como centro da nossa vida é compreender que essa não é uma realidade futura, mas é uma realidade para agora. Já estamos vivendo essa realidade. Não é o que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Cristo já habita em nós. Amém? Por isso a vida de Cristo é que deve nos mover. A vida de Cristo é que deve nos guiar. A vida de Cristo é que deve nos ensinar. E é claro que eu creio que você entende que quando nós falamos da vida de Cristo e quando nós falamos do Espírito, por exemplo, nós estamos falando da mesma coisa, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Amém? Então, se a gente falar ser guiado pelo Espírito ou pela vida de Cristo, nós estamos falando da mesma coisa, porque é Deus habitando em nós. Nós passamos a ser a habitação de Deus, nós passamos a ser o santuário de Deus, a casa de Deus. Deus veio morar em nós, a vida de Deus habita em nós. E amados, quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que este foi o plano de Deus desde o início. Este era o plano de Deus. Quando a gente olha para Gênesis, nos primeiros 2 capítulos de Gênesis nós vemos muita coisa revelada. Nós vemos a nossa salvação e nós vemos Cristo prefigurado. Nós encontramos nos 2 capítulos da Bíblia o plano de Deus para unir Cristo e o homem. O plano de Deus para colocar Cristo dentro do homem. É muito interessante. Os primeiros 2 capítulos da Bíblia, a gente lê, por exemplo, sobre a criação do homem, e depois como Deus colocou o homem num jardim, e como neste jardim tinha algumas coisas que são muito significativas e importantes para a gente entender o plano de Deus. Nesse jardim, você sabe, tinha a árvore da vida, e também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse jardim tinha um rio, e esse rio depois se multiplicava por 4 braços, e por onde esse rio passava tinha ouro, tinha obidélio, tinha ônix, tinha coisas preciosas. Tudo isso é uma prefiguração da obra de Cristo, ou da nossa salvação, e do plano de Deus, porque quando a gente olha para os 2 capítulos da Bíblia, e nós olhamos para os últimos 2 capítulos da Bíblia, nós vamos ver uma similaridade, é uma conexão, é como se o começo e o final estivessem ligados, amarrados.
Quando a gente olha para os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e 22, nós vamos notar a conclusão do plano de Deus. E na conclusão do plano de Deus, nós vamos ver Deus e Cristo governando do seu trono. Nós vamos notar um rio que flui deste trono de Deus. E assim como a gente viu a Trindade no começo, a gente vê a Trindade no final. Então, obviamente nós estamos falando aqui de Deus, de Cristo e do rio que flui, que é o Espírito Santo. E nós vamos ver os homens, a noiva, a esposa de Cristo, ou falando de uma outra maneira, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é composta daqueles que foram salvos pelo Senhor. Então, no final a gente vai ver também as mesmas coisas, a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para tocar, mas a árvore da vida está presente. Então o começo está conectado com o final. Mas ainda olhando para o começo, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 21, verso 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem de Deus o criou. Quando a gente olha para Colossenses, no Novo Testamento, nós vamos ver que Cristo é a expressa ou a exata imagem de Deus o Pai. Então o homem é criado segundo a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E a conclusão óbvia é que no plano de Deus, Deus criou o homem para receber Cristo, para receber a sua presença. De fato, para receber a Trindade. Nós nos tornamos casa de Deus. Estou dizendo tudo isso para a gente compreender um princípio básico: a vida de Deus está em nós. Amém? Esse é o ponto fundamental, a vida de Cristo como centro da nossa vida. Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos não dar importância para esta verdade fundamental, porque é com esta vida que nós precisamos viver. É com esta vida que a gente vai servir a Deus, é com esta vida que a gente vai adorar a Deus, é com esta vida que a gente vai compreender a Deus, todas as coisas de Deus, é com esta vida, com a vida de Deus. Então o homem foi criado para receber a presença de Deus, como uma luva é criada para receber a mão, nós somos criados para receber a presença de Deus em nós. Lá no início, o homem estava no jardim, diante da árvore da vida, e era o plano de Deus que o homem se alimentasse da árvore da vida e das demais árvores. E isso significa que o plano de Deus é que o homem deveria ser cheio da presença de Deus no seu interior. Porque quando a gente fala da árvore da vida, nós estamos falando do próprio Deus na pessoa de Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho: a árvore da vida é Jesus. Então, o plano de Deus é que nós nos alimentássemos de Cristo e vivêssemos por Cristo. Por Cristo. E naquele jardim também tinha um rio. E obviamente esse rio aponta para o Espírito Santo. Onde o rio passava, começava um rio, depois ele transformava em 4 braços, nos 4 direções da terra. E onde esse rio passava tinha ouro, tinha, como eu falei, ônix, tinha pedras preciosas. Isso tudo é um desenho do plano de Deus
para nós, para o crente individual e para a igreja. Aquele rio prefigura o Espírito Santo. E essas coisas preciosas, o bidélio, o ouro, o ônix, as pedras preciosas, falam daquilo que o Espírito de Deus pode produzir em nós, ou produz em nós. Pode produzir no sentido de permitirmos. Por isso que a Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, que quando as nossas obras são feitas em Deus, elas são obras de ouro, são obras preciosas. Agora, quando as nossas obras são feitas na carne, elas são obras de madeira, de palha, de feno, não tem valor diante de Deus. Só tem valor o que o próprio Deus realiza através de nós. Fala para o seu vizinho, é preciso que a árvore da vida, que é Jesus, produza os seus frutos em nós. Diga, é preciso que o rio de Deus, que é o Espírito Santo, flua em nós. É preciso que a vida de Deus flua em nós. Amém, amados? Por isso que aqueles que recebem Jesus, falando ainda do rio, Jesus disse, aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Evangelho de João capítulo 7, verso 37 em diante, ele fala disso. Rios de água viva fluirão do seu interior. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo de Deus. Então veja, aquele jardim, ele é um quadro do plano de Deus. Ele é um quadro da nossa salvação. Aquele jardim é um quadro do que aconteceria conosco quando encontrássemos Jesus. A gente sabe que o homem, por causa do pecado, foi expulso do jardim, expulso do padrão de Deus, por causa do pecado. Mas Jesus, que veio, e ele é chamado de último Adão, o primeiro Adão aponta para Jesus, o primeiro Adão prefigura Jesus. E Jesus, que é o último Adão, veio então resolver as coisas e trazer novamente este plano de Deus para nós, o jardim de Deus para nós. Tem até uma música que diz, o meu orgulho tirou do jardim, mas a sua obediência, a sua humildade trouxe o jardim novamente em mim. Esse é o plano. Nós estamos vivendo neste momento, não mais com aquelas coisas do começo, mas com a realidade da vida de Cristo. Amém? Novamente, coloque o seu foco na vida de Cristo. É a vida de Cristo que flui em nós, que está em nós. Quando Paulo entendeu isso, ele entendeu o Evangelho. Ele era religioso, conhecia muitas coisas em Deus, fariseu, conhecedor das Escrituras, mas quando ele entendeu Cristo, ele disse, esquece tudo. Tudo mais não é importante, o que é importante é Cristo. Ele falou, considero tudo como refúgio diante da sublimidade de Cristo. Ele compreendeu uma verdade fundamental, agora Cristo habita em mim. Ele dizia, a vida que eu tenho não é mais a minha vida. A vida que eu tenho eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Então ele estava dizendo, é Cristo que faz as suas obras. As obras não são minhas, é Cristo. Tudo que eu faço é por Cristo, tudo que eu faço é pela graça de Cristo.
Cristo agora é a minha própria vida. E essa é a nossa questão principal nessa jornada com Cristo. Compreender essa verdade e colocar a nossa fé na vida de Cristo que está em nós. Então, como eu disse, aquele quadro lá do começo de Gênesis aponta para a nossa vida, para a nossa salvação, para a obra de Cristo em nós. Mas não há apenas o aspecto individual, mas há também um aspecto coletivo. Quando a gente olha para Gênesis, nós temos uma revelação de Deus. O Velho Testamento, falando de forma genérica, basicamente é a revelação de Deus. Mas quando nós chegamos no Evangelho, nós temos a revelação de Cristo. A revelação de Cristo, que é Deus encarnado, que é Deus habitando entre nós. Vimos a sua glória como a glória do Pai. Então os evangelhos trazem a revelação de Cristo. Mas a revelação de Deus, ela continua avançando, ela é progressiva. Em Atos, nós temos a revelação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, em Atos, nós passamos a compreender o plano de Deus, a igreja que é um organismo vivo. A gente fala muito de organismo e organização. Qual é a diferença fundamental? É vida. A organização não tem vida. Um organismo tem vida. É por isso que a igreja tem a vida de Cristo. A igreja não é apenas, organização é um pequeno detalhe. A questão fundamental da igreja é a vida de Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque a vida de Cristo flui na igreja. E depois da revelação da igreja, quando nós chegamos em Apocalipse, nós temos a revelação da igreja local, ou das comunidades locais. Por isso que a gente diz que é tão importante alguém, ou um cristão, estar na igreja, congregar, fazer parte de uma comunidade. Porque quando a gente olha para Apocalipse, e a gente vê aquela visão que João tem no início do Apocalipse, no capítulo de número 1. O Senhor começa a falar com João e diz para ele: olha, o que você vê, escreve. E ele fala: voltei-me para ver quem falava comigo. E quando ele se vira para ver quem estava falando com ele, o que ele vê? As 7 igrejas. Ele enxerga primeiro as igrejas locais, cada uma com sua característica, algumas positivas, outras negativas, mas Jesus estava no meio das igrejas, porque ele diz, e no meio ele enxerga a Cristo. Entendem isso, irmãos? Eu estou fazendo um apanhado geral aqui para focar na verdade de que a vida de Cristo está em nós. Então veja, a revelação de Deus, e muita gente conhece apenas a Deus, de uma forma genérica. Mas se alguém quiser conhecer a Deus, precisa conhecer a Cristo. Então, bem-aventurado aqueles que conhecem a Deus e conhecem a Cristo. Mas se alguém quiser conhecer a Cristo, quiser ter revelação de Cristo, precisa ter revelação também da igreja, que é o corpo de Cristo. E se alguém quiser conhecer a Deus, conhecer a Cristo e conhecer a igreja de Cristo, precisa ter revelação da igreja local. Porque não adianta falar genericamente, a igreja é a igreja e...
universal, a igreja mundial, a igreja que está espalhada em todos os lugares, em todos aqueles que invocam o Senhor. Não, é preciso fazer parte do corpo, é preciso congregar, é preciso se aliançar, é preciso uma comunidade de fé para que a gente viva de fato os mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É preciso viver isso na prática. E ainda depois da revelação da igreja local, Deus, Cristo, igreja, igreja local, no final do plano de Deus, no final do plano de Deus, depois da revelação da igreja local, em Apocalipse ainda, nós vamos ter a revelação da Nova Jerusalém. Fala para o seu vizinho aí, a igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A igreja é a Nova Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha no texto. Apocalipse 21, eu vou ler aqui o verso 9, diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo. Veja, Apocalipse 21, 22, nós estamos falando da conclusão do plano de Deus. É para onde nós estamos caminhando, todos nós. E ele diz assim, ele disse assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o anjo disse para ele: eu vou te mostrar a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Noiva, esposa. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Não ia mostrar uma noiva, uma esposa, e aí mostra a Nova Jerusalém, a santa cidade. E veja, nessa santa cidade, nós encontramos aquelas coisas do início. Apocalipse capítulo 22, nos primeiros versos 1 e 2, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida. Veja, tinha um rio no início, não tinha? Agora tem o rio da água da vida. O que é esse rio? Obviamente, é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, amém? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. Não são 2 tronos, um trono só, porque Deus é um só, mas fala Deus e o Cordeiro, porque Cordeiro tem a ver com o Redentor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos redimiu. Então qual é o plano final de Deus? O plano final de Deus é uma conexão do céu e da terra. É uma conexão do próprio Deus. É a vida de Deus. É a vida de Cristo. É a vida do Espírito. Porque do trono de Deus e do Cordeiro procede o rio. O rio da água da vida. Então do trono de Deus e do Cordeiro procede o Espírito. E o Espírito faz crescer a árvore da vida, que está aqui. Verso 2 diz assim: no meio da sua praça, ou do rio, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Você percebe, irmãos, que o plano de Deus final é uma junção. Por isso a Bíblia diz que nós chegamos a este lugar, por Cristo, nós chegamos a este lugar em Deus. Nós chegamos à santa cidade, nós chegamos a Jerusalém celestial. E aqui nós estamos falando da conclusão do plano de Deus. O plano de Deus é Deus e os homens, a vida de Deus fluindo em nós, e Deus produzindo os seus frutos. Amém? E eu estou dizendo isso de uma forma, obviamente, superficial, tem muitos detalhes nesse processo todo, para dizer que nós nascemos, nós fomos formados para receber a vida de Deus, a vida de Deus. E o início do plano está conectado com o final. Quando a gente olha lá para Gênesis, a gente vai ver a igreja, obviamente prefigurada, né, na vida de Eva. Você sabe que Deus criou Adão, e Adão estava buscando uma auxiliadora, uma ajudadora, mas não tinha uma que fosse da sua espécie. Ele deu nome aos animais, e os animais estão em outro reino. Mas Adão procurava alguém da sua espécie, que pudesse ter a mesma vida que ele tinha. E não encontrando, ele cai num pesado sono, e da costela de Adão surge Eva. E Adão fica muito feliz, e ele diz: essa agora sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é uma igual. Ela tem a minha natureza, ela tem a minha vida. E isso prefigura ou aponta para a igreja. Porque Jesus vem e não tinha ninguém com a sua natureza. Todos nós estávamos perdidos, separados da presença de Deus, separados da vida de Deus. Então Jesus, à semelhança de Adão, ele morre, esse é o pesado sono, e da lateral de Jesus, do seu sangue vertido na cruz, surge quem? A igreja. Por isso, igreja é uma questão de vida. A igreja tem a vida de Cristo. Vim para vos dar vida, e dar vida em abundância. Por isso é tão importante que, já nesse momento, nós creiamos que a vida de Deus habita em nós. A vida de Deus está em nós. Agora, irmãos, eu falei do começo e falei do futuro, né? Falei assim rapidamente da revelação de Deus ao longo da história, ao longo da Bíblia. Revelação de Deus, revelação de Cristo, revelação da igreja local, revelação da Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino, estarmos na presença de Deus. Mas onde nós estamos? Nós estamos ainda, nesse tempo antes do fim, vivendo, por assim dizer, o mesmo dilema, ou o mesmo quadro, que existia lá no jardim. O que é que Deus disse para o homem? Você pode comer de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer desse fruto, você vai morrer, você vai se separar de mim. E aí aparece a serpente, que começou como serpente, mas em Apocalipse virou dragão, né? E então houve lá uma tentação. E Adão e Eva comeram desse fruto.
e ficaram separados de Deus. Jesus vem como último Adão. E Jesus nos dá a sua vida. Jesus é a árvore da vida. Nos dá o seu poder, justamente para que possamos fazer uma escolha. E qual é a escolha que a gente precisa fazer neste tempo, nesse momento? A escolha é básica e é simples. É não viver para nós mesmos. Porque viver para nós mesmos significa viver segundo o nosso caminho, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. E o que é basicamente a árvore do conhecimento do bem e do mal? É o homem, o ser humano, tentar viver de uma forma independente de Deus, independente da vida de Deus. É o ser humano que diz: eu sei o que é bom para mim, eu é que defino o que é certo e o que é errado, eu é que defino o meu caminho. Ao invés de dizer, Deus é que define, Deus é que vai me dizer o que é certo e o que é errado, Deus é que vai conduzir a minha vida, Deus é que vai fazer um caminho para mim. Não, o homem, o ser humano, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a andar de uma forma independente de Deus. Você entende por que quando Jesus vem, ele diz assim: a primeira coisa, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E as pessoas ficam pensando: mas por que tem que negar? Por que eu tenho que desistir de mim? Por que não dá para fazer uma mistura, né, entre a minha vida e a vida de Deus? Porque não tem jeito. Deus sabe, se a gente viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, se nós vivermos pela vida da alma, pela vida da carne, nós vamos morrer. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento diz assim: a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. E assim como eles tinham que fazer uma decisão lá atrás, lá no começo, a gente precisa fazer uma decisão hoje. Render a vida, negar a nossa vida, negar a nossa vontade, render a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Agora, o ponto que eu tenho compartilhado sempre com os irmãos é que nós não podemos, nós não devemos tentar pegar a nossa vida, a vida da alma, a vida da carne, tentar pegar a nossa força para tentar fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus nós só fazemos com a vida de Deus. Nós andamos na presença de Deus somente pelo poder de Deus. Amém? Só pelo poder de Deus. Por isso é tão importante a gente colocar a nossa fé na vida de Deus em nós, na vida de Cristo em nós. Porque é a vida de Cristo em nós que vence o mundo. A gente fica pensando: como é que eu vou vencer o mundo? Né? E quando a gente fala assim, vencer o mundo de forma genérica, né, tem tantas coisas. Como é que eu vou vencer as lutas? Como é que eu vou vencer os problemas? Como é que eu vou vencer as aflições, as dificuldades? Como é que eu vou vencer as mentiras, os enganos? Como é que eu vou enfrentar tudo isso? Com a minha força? Não. Com a minha vida? Não. Com a minha capacidade? Não. Com a vida de Deus. A vida de Deus. A resposta é vida de Cristo. Por isso que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é certo que todos nós passaremos por muitos problemas, lutas, tribulações, tanto individual como coletivamente, porque nós estamos vivendo no tempo de Apocalipse 12. Apocalipse 12 é quando o dragão, que é a antiga serpente, agora virou dragão, né? Depois de tanta comida, o dragão está lutando contra a mulher é a igreja.
Por isso que muito cuidado, né? Tem gente que fala mal da igreja, despreza a igreja, cuidado. Nós estamos vivendo no tempo de Apocalipse capítulo 12, depois você lê com mais detalhes, onde o dragão que é Satanás, está descrito lá, empreende uma luta ferrenha contra a mulher, que é a igreja. Tanto que ela precisa se esconder no deserto. Estamos vivendo tempos assim. Então cuidado para não ficar do lado do dragão. Só um alerta. Mas, voltando para a nossa questão, e também para a questão individual, a gente fica pensando, como é que eu vou vencer a vida? Como é que eu vou vencer os meus problemas, as pressões que eu vivo, as dificuldades? Como é que eu vou ter esperança num futuro? E eu preciso dizer para você, não tem garantia nenhuma, a não ser a vida de Cristo em você. Cristo em vós, esperança de uma vida gloriosa. Você precisa colocar a fé, a nossa fé, na vida de Cristo que está em nós e nos rendermos à vida de Cristo. A sua alma não vai entender muita coisa. O seu intelecto não vai entender muita coisa. Suas emoções não vão entender. Os seus sentimentos também não vão entender, mas o seu espírito vai entender. Porque no teu espírito habita a vida de Deus. É pelo Espírito, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, como é que eu venço o mundo? Com a vida de Deus. Esse é o ponto. Vida de Cristo como centro da nossa vida. É pensar naquelas antigas, quem participou de escola dominical, né, provavelmente vai lembrar disso, especialmente nas igrejas tradicionais. A gente aprendia na escola dominical o quadrinho, né? O homem com um trono, quem lembra disso? Né? O ego estava no trono, ou Cristo estava no trono. Então a gente aprendia que tinha que deixar Cristo no trono. É isso. Uma verdade tão simples, tão fundamental, mas Cristo precisa ser o centro. A vida de Cristo que está em nós precisa dominar a nossa vida. A nossa alma, nossa mente, vontade, intelecto, pensamento, emoções, tudo faz parte da nossa alma, da nossa psique. A nossa alma não pode ser governante, a nossa alma precisa ser cooperante. Quando a gente recebe Jesus, é como se Ele desse um reset, né? Esquece a sua vida passada, a vida adâmica, a vida carnal, a vida do velho homem. E aí começa uma nova vida, a vida de Cristo que está no nosso espírito. Espera aí, mas eu tenho uma alma, eu raciocínio, eu penso, eu tenho sentimentos, eu tenho tudo isso. Ok, mas a nossa alma precisa cooperar. Nossa alma não foi feita para comandar a nossa vida. A nossa vida precisa ser comandada por Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho, a sua vida precisa ser comandada por Cristo. Porque se a nossa vida for comandada pelas nossas emoções, ai de nós. Se a nossa vida for comandada pelo nosso intelecto, e eu não estou falando contra você crescer no seu intelecto, precisa estudar, claro que precisa estudar, precisa aprender, claro que precisa aprender. Mas o que eu estou dizendo é que aqueles que têm a vida comandada por sua alma, por seu intelecto, por seu raciocínio, vão ficar longe de Deus, distante de Deus, não vão compreender a Deus. Mesmo que seja um raciocínio religioso. Os fariseus, por exemplo, no tempo de Jesus, eram as pessoas que mais conheciam das Escrituras. Eles conheciam muito. Se alguém quisesse uma referência de Deus, tinha que perguntar para o fariseu. Mas quando Jesus vem, ele diz assim, João capítulo 5, verso 39, ele diz, vocês examinam as Escrituras, e eles se gabavam de serem profundos conhecedores das Escrituras, porque vocês pensam que a vida eterna está no conhecimento, está nas Escrituras. Jesus disse não, as Escrituras falam de mim, mas se vocês querem ter vida mesmo, tem que vir a mim. Não
vocês não vêm a mim para terdes vida. Eles ficavam com raiva de Jesus, porque Jesus dizia essas coisas. Em outros momentos, Jesus dizia que eles eram cegos, né? Quando Jesus cura um cego, lá em João capítulo 9, e eles entraram num dilema com Jesus. Jesus diz assim: olha, se vocês fossem cegos, vocês teriam uma chance de ver, mas como vocês dizem, nós vemos, permanece a vossa cegueira. Então o que eu estou dizendo é que se alguém depender do seu intelecto, ou do seu raciocínio, ou das suas emoções, ou dos seus sentimentos, ou da sua vida da carne, para tentar obedecer a Deus, para tentar conhecer a Deus, para tentar viver com Deus, esquece, você vai ter um monte de crise. E essa é a crise de muito cristão, é tentar obedecer a Deus com a vida da carne, com a vida da alma, com as emoções, com o intelecto. É por isso que tem tanto crente que não se entende, porque um defende uma posição, outro defende outra, 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 e quem está certo? Ninguém. A unidade é no Espírito, né? Pega 20 líderes de denominações diferentes para terem unidade. Eles vão brigar e vão defender seus pontos de vista. A unidade é no Espírito. E a vitória que vence o mundo está no Espírito. Quando a gente pensa em obedecer a Deus, andar na presença de Deus, fazer as obras de Deus, é a mesma coisa. Por exemplo, olhando para o Jefferson, eu lembrei que ele leu hoje o Salmo 24. É 24, né? Nessa idade eu já confundo as coisas, mas... O Salmo 24 diz assim: Senhor, quem habitará no seu santo monte? Quem chegará na tua presença? Aí o salmista responde: bom, talvez o limpo de mão, o puro de coração, o honesto, o sincero, o que diz sempre a verdade. Essas coisas são boas? Sim. Devemos praticá-las? Sim. Mas quem consegue ser perfeito? Ninguém. Então a gente não pode olhar para essas coisas e achar assim: praticando essas coisas eu vou estar na presença de Deus. Não, não vai. Você entende? É a vida de Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 10, vai dizer assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, ou quem descerá ao abismo, quem chegará à presença de Deus, ou quem trará Cristo dentre os mortos. Essas são mentalidades, né? Quem sabe um dia eu chegue num nível assim que eu consiga estar na presença de Deus e eu vou me esforçar para isso. Nem se esforce, você não vai conseguir. Mas diz assim, a palavra da fé diz assim, que Jesus, a palavra viva, a árvore da vida, a vida de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Entende? Não é o foco nas coisas externas, mas na vida de Deus. Na vida de Deus que habita em nós. É com a vida de Deus que nós vamos servir a Deus. É com a vida de Deus que nós vamos obedecer a Deus. É com a vida de Deus que nós vamos fazer as obras de Deus. É com a vida de Deus que nós nos santificamos. Cristo é, e Cristo habita em nós. Cristo é para nós todas essas coisas. Por isso 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 vai dizer que Ele é para nós sabedoria, e redenção, e justiça, e santificação. Tudo isso Cristo é para nós. Tudo isso nós só podemos ter em Cristo. Por isso que ninguém pode fazer obra nenhuma para chegar na presença de Deus, para agradar a Deus. Não tem jeito, não é por obras. Não tem como. Por isso que nós não temos mérito nenhum. Porque a gente não pode fazer nada para agradar o Senhor.
Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas eu não posso fazer um monte de coisa sem Deus? Posso, mas para Deus não tem valor nenhum. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Então o que eu posso fazer? Eu preciso estar ligado nele. João capítulo 15. Ele é a árvore, ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore da vida também. Conectado nele, ele produz os seus frutos em nós. Todo fruto que tem valor para Deus em nossa vida é produzido por Cristo. Então, é pela vida de Cristo que nós vamos andar com Deus e fazer a obra de Deus e viver na presença de Deus. E sabe, uma coisa que a gente precisa crer de fato, que a vida de Deus em nós não tem limitações. E o que eu estou querendo dizer com isso é que muita gente entende errado, pensa assim: já que o poder de Deus, a vida de Deus em mim não tem limitações, então eu vou fazer um monte de coisa, eu posso fazer todas as coisas. Não. Eu posso ouvi-lo, eu posso obedecê-lo e eu devo fazer o que ele quiser fazer na minha vida. Mas quando eu digo a vida de Deus não tem limitações, isso é uma esperança para nós. E nós devemos compreender que a vida de Deus em nós pode suplantar. A vida de Deus em nós pode vencer. A vida de Deus em nós pode transformar qualquer coisa que precisemos que seja transformada. A vida de Deus em nós pode quebrar qualquer fortaleza, amém? Você crê nisso? A vida de Deus em nós pode nos levar de glória em glória, é a vida de Deus que nos leva. Se nós ficarmos nele, na presença dele, vivendo a vida dele, experimentando da glória dele, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados e levados de glória em glória. É a vida de Deus. Então o que eu estou dizendo é: não coloque fé na sua vida, né? Eu sempre falo isso, não coloque a fé na sua vida, mas coloque a fé na vida de Cristo, porque a tua vida não presta, mas você tem a vida de Cristo dentro de você. E todas as vezes que nós tentamos fazer por nós mesmos, pela nossa, a nossa vontade, os nossos desejos, pela nossa força, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal atuando em nossa vida. Mas todas as vezes que nós nos rendemos à vida de Cristo e permitimos que a vida de Cristo apareça, então é a árvore da vida, é o Senhor produzindo os seus frutos em nós. Por isso Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, Ele vive em mim. Paulo entendeu isso e ele não colocava mais fé nele mesmo, só em Cristo Jesus. Não é? Imagina alguém perguntando para Paulo: Paulo, como é que você consegue? Porque Paulo fazia coisas e enfrentava coisas sobre-humanas. Paulo, como é que você consegue fazer o que você faz? Paulo, como é que você consegue ter tanto entendimento, por exemplo, tanta revelação da obra de Deus? A vida de Cristo. Você consegue fazer o que você faz? A vida de Cristo. Como é que você consegue suportar tanta coisa? Perseguições, naufrágios, açoites, prisões e tantas outras coisas. Como é que você vence tudo isso? A vida de Cristo. Paulo, como é que você consegue cantar depois de apanhar bastante e ser jogado lá na prisão? Você e Silas estavam cantando, vocês ficaram loucos? Vocês apanharam demais? Vocês estavam lá cantando? Vocês não ficaram revoltados? Como é que é isso? Como é que você vence todas essas coisas? A resposta era uma só: a vida de Cristo. A vida de Cristo. Então, amados, a vida de Cristo em nós é incomparavelmente melhor do que a nossa própria vida. Aliás, a nossa vida não serve para Deus. Nós nos tornamos habitação de Deus. 1 Coríntios 6,16 diz assim: porque nós somos o santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é pela vida de Cristo que nós vamos viver, que nós vamos vencer, que nós vamos perseverar, que nós vamos obedecer, que nós vamos santificar. É a vida de Cristo. E Deus, por sua palavra e pelo Espírito Santo,
nos insta, nos convida, nos encoraja e nos ordena o tempo todo: não creia na sua vida, desista da sua vida. Quem amar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, achará a vida de Cristo, achará a vida eterna. Deus fala isso para a gente o tempo todo. Amém? Então, pense sobre isso. É um assunto grande, é um assunto extenso, mas é fundamental para a nossa vida. Deus habita em nós, na pessoa de Cristo, pelo Espírito de Cristo. E é o Espírito de Cristo que deve comandar, que deve dominar, que deve dirigir, que deve governar a nossa vida o tempo todo. Quando Ele governa, a gente resolveu. Você não vai ficar olhando para pessoas, para circunstâncias, para reclamação, não vai ficar com medo, não vai ficar confiando na sua própria carne. Você sabe que o Senhor habita em você e a vida de Cristo em você, ela é mais do que suficiente. É disso que nós precisamos, principalmente, avançando para os últimos dias. Eu dei aqui um breve relato do que seremos, graças a Deus por aqueles que têm revelação de Deus, têm revelação de Cristo, têm revelação da igreja e têm revelação da igreja local. Mas enfrentaremos lutas, problemas, até de forma coletiva, como igreja, perseguição, embates espirituais. A gente não sabe como serão os detalhes do fim, mas nós sabemos que será assim: o dragão perseguindo a mulher. Mas a gente sabe qual é o nosso fim. Nós seremos esposa de Cristo, Nova Jerusalém, unidade com Deus, Deus, o Cordeiro e o Espírito, a Trindade fluindo em nós. Seremos uma cidade, seremos a noiva, seremos a esposa, seremos um com Deus. E a antiga serpente e o dragão já foi resolvido em Apocalipse. Ele foi preso e lançado nas trevas exteriores. Este é o plano de Deus. Mas em que ponto nós estamos? Nós estamos nesse ponto. E como eu disse, aquele quadro primeiro é um quadro da nossa salvação. Deus nos deu novamente a oportunidade de experimentar de Cristo, de viver para o Cristo e renunciar, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa não viver para você mesmo, sujeitar a sua vontade inteiramente ao Senhor. Por isso que você vê nos cultos o tempo todo a gente dizendo: Deus, nós nos rendemos, Senhor reina, Senhor venha, faça a tua vontade, Senhor domina sobre nós, Senhor traga o teu poder, a tua glória, Espírito Santo nos conduza. O que significa tudo isso? Significa: Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, nós não queremos viver por nós mesmos, porque essa vida não serve. A única vida que serve é a vida de Cristo, e a vida de Cristo que nos traz alegria, e a vida de Cristo que nos traz paz. O reino de Deus é o reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. A vida de Cristo nos leva à provisão de Deus. Você pode ficar pensando com a sua alma, com a sua carne, com o seu intelecto, com as suas emoções, e você pode projetar toda a sua vida a fim de buscar provisão, por exemplo. Não, eu vou crescer, eu quero ter, eu quero ficar rico, sei lá. Isso vai dar, sabe em quê? Em nada, mesmo que você consiga. Lembra daquele cara, que derrubou os celeiros, construiu outros e falou: agora sim, cheguei no topo. Topo de quê? Essa noite te pedirão a sua alma. Subiu na montanha errada. A pessoa pode passar a vida buscando outras coisas. O que a gente tem que buscar fundamentalmente? A vida do Senhor em nós, viver, buscar o reino, sua justiça, pela vida de Cristo em nós. Ele precisa ser o centro. Ele não é apenas o centro do universo, ele precisa ser o centro aqui, na nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho: Cristo precisa ser o centro aqui.
E é automático assim, não preciso fazer nada? Precisa, irmão. Nós precisamos lutar. O seu corpo, a sua carne, a sua alma não quer sair do trono. Você vai perceber isso, se não já percebeu. O seu corpo, sua alma, a sua carne não quer sair do trono. A Bíblia diz claramente, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, para que não façais o que quereis. Estou citando aqui Gálatas 5, obras da carne, obras do Espírito. Há uma guerra. Se você não está nessa guerra, que pena. Você precisa se converter. Porque quem tem a vida de Deus está numa guerra entre duas naturezas, duas sementes. Adão e Cristo lutando em nós, a carne e o Espírito. Para onde nós vamos nos inclinar? Então a gente precisa oferecer o nosso corpo todo dia como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo entendeu isso e ele disse assim: levando o morrer de Cristo todo dia, para que a vida de Cristo se manifeste em minha carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele estava dizendo, quanto mais eu morro para mim mesmo, mais a vida de Cristo vai aparecer para as outras pessoas. Essa é a nossa luta, essa é a nossa jornada, essa é a nossa dilema, crise, desafio. Essa é a nossa posição. Mas o que vai nos fazer vencer a carne, inclusive? A vida de Cristo. Não tente vencer a carne com a carne. Você entende isso? Agora vai, não foi. Agora vai, não foi. Agora vai, não foi. Agora vai, não foi. Acho que não é para ir. Não, é para ir, mas com a vida de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Aleluia. Fala para o seu vizinho de novo, põe fé na vida de Cristo em você. Vamos orar. E mais uma vez pedir, Senhor Jesus, eu quero que Tu reines em mim. Amém? Você pode orar assim? Quer isso? Deseja isso? E já vou te dizer, não tem saída. Esse é o nosso caminho. Mas eu acho que eu quero viver pela carne mesmo. Azar o seu. Pelo Espírito mortificamos as obras da carne e pelo Espírito vivemos para Deus. Amém? Se você tem Jesus, quero te encorajar de novo a se render a Cristo, a render sua vontade a Cristo, colocar sua fé no Senhor, na obra que Ele fez. A obra de Jesus é tremenda, é profunda. Ele não apenas vem para nos dar uma bênção de vez em quando, Ele habita em nós para nos transformar. É tremendo isso, gente. É tremendo isso. O Senhor habita em nós. A vida de Deus está em nós. A vida de Deus está em nós. E esta vida é poderosa para transformar a nossa vida, subjugar a nossa alma. A nossa alma vai ser cooperante, não vai ser dominante. É maravilhoso quando a alma, quando as emoções de alguém cooperam com o Espírito. É maravilhoso quando o intelecto, o raciocínio, a inteligência, os dons, as habilidades cooperam com o Espírito. Mas constantemente a gente pode ver a alma não cooperando. E aí a pessoa é levada para o orgulho, para a altivez, para enganos, para a autossuficiência e tantas outras coisas. Mas quando a nossa alma é cooperante, maravilhoso. Mas quando é que a alma é cooperante? Quando nós nos rendemos ao Espírito. Amém? Vamos nos render e vamos pedir para o Senhor nos encher mais ainda com a vida dele, mais ainda. Diga, Senhor, enche-me com a tua vida.
Enche-me com a tua... Senhor, quebra as barreiras, quebra as fortalezas em mim, com o teu poder, com a tua unção, com a tua vida, com a vida de Cristo. Quebra o jugo em mim, Senhor. A vida de Cristo é a vida do Espírito em nós. É a presença de Deus em nós, é a unção de Deus em nós. Interessante que a Bíblia diz que a unção de Deus quebra o jugo. Sabe o que vai quebrar o jugo, as fortalezas, seja o que for que você precise de transformação? A vida de Deus, a vida do Espírito, a presença do Senhor. Onde é que a presença vem? Em nossa rendição. Por isso é tão importante adorar. Quando nós adoramos, a gente está dizendo: eu não sou nada, o Senhor é que é tudo em mim. E quando nós adoramos a Deus, nós permitimos que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele seja evidenciado. Por isso que é tão importante se humilhar na presença de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Por isso que é tão importante ordenar a carne. Por isso que é tão importante dizer para a alma: alma, você não vai dominar a minha vida não. A gente precisa dizer: alma, por que você está perturbada dentro de mim? Bendize ao Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, permaneça no Senhor, fica firme no Senhor, minha alma, meus sentimentos, meus pensamentos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É importante humilhar, é importante se render, é importante se quebrantar, é importante se arrepender. Para quê? Para que a vida de Cristo seja o centro da nossa vida. Ele é o centro do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Rei soberano, majestoso, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele reina sobre poderes, principados, potestades, sobre coisas visíveis e sobre coisas invisíveis. Ele é Senhor, mas Ele precisa ser o centro da nossa vida. E de uma forma maravilhosa e tremenda, Deus, no seu plano, colocou Cristo em nós. Esse mistério que agora foi revelado e que é o centro da nossa vida, o centro do cristianismo é isso, é Cristo em nós, a vida dele em nós, a vida de Cristo cobrindo, a vida de Cristo invadindo cada área da sua vida. Será que isso é possível? Não só é possível, como é plano de Deus, que a vida de Cristo domine, que a vida de Cristo domine a nossa mente, domine as nossas decisões, domine os nossos planos, domine a nossa jornada, que a vida de Cristo nos conduza, que o Espírito de Deus nos conduza o tempo todo, que a vida de Cristo alinhe todas as coisas dentro de você. Sabe essa bagunça dentro de nós? O que vai alinhar? É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Quando a gente desiste disso tudo, eu desisto de querer o que eu quero, de buscar o que eu busco. Quando eu me rendo, falo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Venha a nós o teu reino, o teu governo, e faça em nós a tua vontade. Aí a gente começa a ser alinhado com a vida de Cristo. Aí os planos de Cristo começam a se manifestar em nossa vida, porque não são os nossos planos, plano dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Fecha os teus olhos, começa no seu lugar aí a orar e fala: Jesus, reina em mim. Senhor Jesus, nós estamos diante de ti, estamos diante da tua verdade, estamos diante da obra da cruz. Nós morremos e o Senhor resolveu o nosso passado, e nós ressuscitamos, e agora o teu Espírito habita em nós. O Senhor habita em nós, Cristo habita em nós. O Senhor não está morto, está vivo. A tua vida está em nós, o teu poder está em nós, a tua natureza está em nós. A tua palavra diz que nós fomos recriados, não de uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é o Senhor. A tua palavra
palavra viva em nós. Tu és a palavra viva, Tu és a árvore da vida, Tu és a videira verdadeira, poderosa semente que produz em nós os frutos eternos para a glória de Deus. Tu és aquele que ressuscitou e agora está habitando, tabernaculando em nós. A sua glória está em nós, em nosso espírito. Mas nós ainda temos uma alma, uma carne, coisas a render na Tua presença. Por isso, mais uma vez nesta manhã, falando sobre estas verdades, nós queremos nos render a Ti, Senhor Jesus. Nos render em nível pessoal, nos render como igreja, nos render a Ti. Nada nos interessa a não ser a Tua vontade, a não ser a Tua vida, a não ser o Teu governo, o Teu controle, a Tua condução. Jesus, venha a nós o Teu reino. Nós clamamos nesta manhã, venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino. Seja Senhor. Confessamos-Te como Senhor, como dono, como amo, como aquele que tem domínio, como aquele que governa. Tu és Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. E tudo que temos, e tudo que somos, rendemos aos Teus pés. Qualquer coroa, qualquer habilidade, qualquer plano, até mesmo os nossos pensamentos, todos levamos à obediência do Senhor, à obediência de Cristo. Rendemos a nossa vida, porque nós entendemos, Senhor, que nada podemos fazer sem o Senhor, não podemos viver sem o Senhor, não podemos avançar sem o Senhor. Não podemos nada sem Ti, não podemos testemunhar sem Ti, não podemos compreender sem o Senhor. Por isso vem, Senhor Jesus, toca a nossa vida, toca a nossa alma, toca os nossos olhos, toca o nosso coração, toca as nossas mãos, toca os nossos pés, alinha o nosso caminho, alinha a obra das nossas mãos, alinha a nossa visão, alinha o nosso entendimento, os nossos planos. Vem, Senhor, e reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós. Libera o Teu poder aqui, Jesus, e enche, 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 enche. Queremos ser cheios de Ti, cheios de Ti. Em Teu santo nome nós oramos, Senhor Jesus. Seja assim. Amém e amém.